todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje trago esta revisão especial para todos vocês, o 01 Studio Cell. Quero aproveitar para agradecer à minha mulher, mais uma vez, o facto de ela me ter oferecido este Transformer sensacional. De forma rápida, mostro-vos a caixa que eu trouxe e de seguida voltamos já a este Transformer espetacular. Temos aqui as duas caixas, trouxeram o 01 Studio Cell, ou o Unicron da Zeta. Nesta veio o corpo e nesta, definida depois como upgrade, veio a cabeça e as asas. E, infelizmente, parece que tiveram uma viagem atribulada. Quando chegaram já vinham assim um bocado danificadas. Mas o que é mais importante acima de tudo é que o interior, neste caso a figura, está impecável e em excelentes condições. Dizer-vos também que ao comprar a figura, as duas vêm logo, ou pelo menos quando eu comprei, as duas vieram logo em conjunto. Vou agora já mostrar aqui esta a maior. E dá já para ver aqui, temos aqui estes bonecos. Maior 16, 01 Studio Cell. Na parte superior, 01 Studio Cell. Esta lateral, lamentavelmente, assim um bocado escangalhada, mas temos aqui outra vez os bonecos. Nesta parte de trás, no vídeo já vos vou mostrar assim estas transformações. E aqui dá para ver que é o corpo do Unicron. Aqui, esta outra lateral, também os bonecos. Na parte de baixo, os avisos. E esta caixa pequena é, pronto, a tal onde então trazia a cabeça e as asas e diz Armor Toys. E assim estas dimensões. E sem mais demoras, vamos ao foco do nosso vídeo. Temos aqui este fantástico Unicron, de momento no seu modo planeta. Dizer-vos que ele tem dois LEDs, é este e mais à frente no vídeo depois irei mostrar o outro. Mostro-vos agora ele a 360 graus para vermos os detalhes e os pormenores. Como dá para observar aqui, vemos já os vários picos que ele tem e outras tonalidades. Azul escuro, azul claro, cinzentos e estes amarelos. Falando nestes amarelos, isto aqui são dois painéis, aliás são 4 painéis, dois aqui e dois aqui. Depois dá para serem substituídos por estes mais de tom azulado, que era para corresponder com este azul. E o planeta todo ficava mais azul, ao fim e ao cabo. Tanto é igual para este lado como é para o outro, porque ele é muitíssimo simétrico e tudo o que é para este lado é para o outro e de cima e baixo é tudo igualzinho. Então ficaria muito mais azul, só depois no modo robô isso também se iria refletir e não ficava tanto cartoon. Dizer também que o anel, na minha opinião, também está muitíssimo fixe, assim como aqui a parte de trás também está muitíssimo detalhada e a tal situação, como podem observar, aqui esta lateral também, o outro lado é muitíssimo igual ao outro. Mostro-vos também agora na parte superior, como ele é da parte de cima, e também aqui visto pela parte de baixo. Está mesmo espetacular e sensacional. Vou agora mostrar-vos algumas articulações que ele também tem. Para mostrar bem aqui a articulação da parte das garras, começo já por retirar este acessório, depois já vos irei mostrar ele e todos os outros que vêm com esta figura. E dizer-vos que aqui a parte das garras dá para fechar isto tudo e abrir imenso também. Isto porque elas têm aqui ball joints e agora o que eu vou enumerar é tudo mais também derivado da transformação, ao fim e ao cabo, mas vou-vos mostrar. Aqui esta parte da frente, tanto é válido para este lado como daquele. Dá para fechar isto assim e o facto de ter aqui a ball joint dá ambas para rodar 360. E também temos aqui este painel, que também dá ainda mais movimentação aqui à parte da garra, mas que é para depois esconder-se toda esta zona quando ele se transformar no modo robô. Mostrar-vos que aqui também dá para abrirmos os dentes, isto é tudo de forma independente, tudo individual. Vou agora desligar aqui o LED e dá aqui para abrir todos estes dentes e revela-se agora aqui a cabeça, que é o que dava aquela ilusão e tem aquela luz LED que faz então aquela dinâmica muitíssimo fixe no modo planeta. Eu pessoalmente gosto de usar assim este acessório, pronto, é uma questão de preferência. Mas quem gosta pode usar este acessório ou então pode ter assim a parte da boca e aqui com os dentes todos e depois pode abrir e fechar como quiser e também é mais fácil para ligar e desligar aqui o LED, mas isso depois é opções. E aqui a parte destes bicos todos, destas pontas e isso tudo, isto dá para ser tudo articulado de forma independente, dá para mexer neles todos e ajustar como uma pessoa quiser. Vou agora trazer todos os acessórios que vêm com este espetacular Unicron. Temos aqui os 8 painéis azuis, que ainda há pouco falei no modo planeta, dá para trocar pelos outros amarelos e ele ficar mais nesta tonalidade assim azul. Temos aqui esta chave que ajuda na remoção e na colocação destes todos painéis. Este acessório que ainda agora também retirei da parte da boca dele é outra alternativa que também temos. E mostrar-vos também assim, se colocarmos esta peça assim, como também já está aqui montada,
depois temos algumas opções e depois, pronto, mesmo que não me agrada assim muito, tenho que vos mostrar na mesma porque são opções que temos. Uma delas é esta, que já viram que dá para depois colocar aqui o Unicron e ele fica no seu modo planeta bem estável e fixo. Esta parte aqui, depois no modo robô, dá para colocar nos ombros dele, com o auxílio destas pecinhas ou destes acessórios também mais à frente irei-vos mostrar isso. E também no modo planeta, antes de ir às comparações espetaculares tenho para vocês, mostrar-vos também assim uma dinâmica que dá para fazer com este acessório assim encaixado. E vou já mostrar isso antes de ir às espetaculares comparações. Dinâmica muitíssimo fixe que vos quero mostrar, ou tentar recriar um momento, digamos assim, mais do filme de 86. É ir buscar já estes dois acessórios assim já montados. Voltamos aqui, volto a encaixar aqui na boca dele no modo planeta. Uma outra coisa porreira é que aqui esta chave da parte de trás dá para ajudar aqui a ligar aqui a parte do LED, como podem verificar. Ligar e desligar, e então chegamos ali ao botão com a ajuda da parte de trás da chave e dá para esse efeito para ligarmos e desligarmos. Como estava a dizer, dá para recriarmos aquele momento em que o Unicron chega ao pé de uma lua de Cybertron. É certo que aqui estou a dar o exemplo do planeta Cybertron, mas é fingir que é uma lua, e então com aquele vórtex começa a devorar então as luas de Cybertron. E então temos assim esta opção, podemos fazer essa recriação ou tentar recriar esse momento do filme de 86. E sem mais demoras, vamos agora sim já às comparações. Às comparações, trago já aqui o Optimus Prime da Earthrise, Megatron da linha Siege, e para terem uma ideia como fica com o Deluxe Class, trago aqui o Bumblebee. E vou agora preparar assim uma comparação um bocadinho especial para vocês. Trago agora então esta comparação assim mais especial e assim espetacular, que é do filme de 86 também. A parte do Hot Rod é tentar abrir a matriz da liderança, por sua vez haver a transição para o Rodimus Prime e por fim ele conseguir mesmo abrir a Matrix da Leadership. Queria-vos mostrar assim esta dinâmica, espero que tenham gostado e vou já continuar com mais umas comparações muitíssimo especiais. Trago já aqui o Primus da Takara Tomy para verem como fica em comparação de escala e tamanho com este Unicron. Na minha opinião ficam espetaculares e sensacionais, gosto de ter os dois assim no meu display. E vou agora mostrar-vos uma mega comparação muitíssimo especial. Trago já esta mega comparação do ASLab Unicron e dá já para ver que ele é muitíssimo maior, mas espero que tenham gostado. Vou agora dar início à transformação do Studio Cell. Antes de iniciar a transformação, começando já por fechar aqui todos estes picos e dizer-vos também que depois, durante a transformação, tudo o que eu der exemplo aqui deste lado direito irá ser exatamente igual para o lado esquerdo. Isto porque a transformação dele é um bocado complexa e depois, para não alongar tanto assim na parte da transformação, eu dou o outro lado como exemplo, mas se forem a ver vai ser literalmente igual depois também aqui para este lado esquerdo. Já retirar também aqui a parte do anel, e esta parte é um tanto caricata e eu por norma prefiro tirar aqui a parte de cima. Venho agora aqui à parte de baixo e também retiro aqui a parte de baixo e vou agora aqui um destes lados e tento desencaixar aqui esta lateral. Ok, e agora começo por desencaixá-lo todo. Vou agora aqui um bocadinho para vos mostrar e retirar. Pronto, a parte do anel já está toda removida. Pois agora já vos vou explicar como é que se separa e como podem ver, este Transformer magoa mesmo as mãos. Vou agora só mostrar-vos como é que se desmonta o anel para se transformar nas asas do Unicron. Mostrando aqui a parte do anel, é aqui pela parte, agora começa aqui de um dos lados, é assim desencaixar aqui esta peça e voltando aqui ao outro lado é também a mesma coisa, desencaixando aqui esta zona. Pronto, já estão os dois separados e agora abrimos, desencaixamos aqui esta parte, as pontas aqui também dá para abrir, assim, abre-se e já está aqui praticamente depois a asa preparada para o Unicron e o outro lado é literalmente igual. Vou mostrar-vos agora este modo que está aqui a representar nesta imagem superior aqui desta carta. Aqui com estes painéis aqui em ambos os lados,
chegando novamente aqui ao planeta, ali aquele lado já está, tem que se retirar todos os picos de ambos os lados, portanto os picos têm que todos sair fora, buscar agora este painel ao disco, esta pecinha que ainda há pouco também mostrei nos acessórios, encaixamos assim aqui e chegamos agora a esta lateral, onde falta encaixar, onde há pouco também estava o anel encaixado, é neste encaixe e já está então recriado este modo. Pessoalmente não sou muito fã dele, mas para quem gostar, e também como estava a imagem na carta e da parte de trás da caixa, pronto, já está recriado este modelo e vou agora continuar a transformação. Já começar por transformar aqui a zona do braço e para esse efeito temos que levantar, eu recomendo usar também a chave, mas levantar aqui estes painéis, esta zona aqui toda, levantar esta parte, esta zona aqui também desencaixar aqui de ambos os lados e esta parte superior também vamos ter de desencaixá-la aqui da parte de cima, desencaixar também aqui estas peças, desencaixar isto tudo, que é para agora depois poder puxar o braço aqui para o lado de fora. O braço também aconselho usar a chave, convém, e temos só aqui um bocadito que temos que então agora desviar assim aqui um bocadinho para este pino sair e temos já a parte do braço aqui preparada para agora começarmos a transformação. Esta zona, agora levantamos um pouco mais esta parte, revelamos já aqui a parte da mão e também temos que levantar aqui este bocadinho de plástico. Estes painéis viram, agora vira-se tudo e eles vão agora aqui para esta zona, tendo que encaixar aqui esta patilha ali. Este painel roda, este também roda e mostrar-vos também aqui uma coisa muitíssimo fixe, que isto também representa muito a parte do filme, estas tenazes e aqui estas zonas, só ver se está em frame, tenho que aproximar mais um bocadinho para vos mostrar bem. Aqui estas zonas aqui recriadas, é lá aquela parte do Unicron em que eles já estão lá dentro do corpo dele e estas tenazes, isso tudo vão atrás dele, então está aqui esta parte recriada, está muitíssimo fixe. Tentar fazer aqui um bocadinho mais o zoom para mostrar-vos bem. Por acaso acho que é uma situação que está altamente ali, a parte aqui do braço. Voltando aqui à situação da transformação desta zona. A parte agora aqui dos painéis encaixam-se. Temos aqui um pino, este pino aqui, e então faz-se agora, aperta-se aqui um bocadinho deste lado também, assim, e já está. Esta zona aqui já está tratada e a mão já também está aqui transformada. Agora tenho que puxar um bocadinho o braço aqui para o lado mais de fora, que é para trabalhar bem esta parte e mostrar-vos bem. Esta zona aqui, este painel levanta-se todo aqui para cima, fecha-se estes dois azuis, o momento fica assim. Esta zona aqui levanta-se, roda-se e estes dois aqui vão encaixar aqui nesta zona. E este orifício, este pino, vai ficar lá encaixado. Fica então assim, encaixa-se assim bem e esta zona assim baixa-se. Solta agora aqui um pico e tudo. Não era suposto ter saltado, mas também facilmente encaixa-se. E de momento, agora também rodar só aqui a posição correta da parte do braço e temos já um braço aqui feito. Vou agora já fazer o outro. Os dois braços já estão transformados. Gostaria agora de tentar recriar aqui como mostra esta imagem aqui na carta. Aqui é do meio agora. Só que o que acontece é que esta zona aqui não é compatível para encaixar aqui o pino em lado nenhum, por menos que eu saiba e que tentasse, não consigo encaixar este pino em lado nenhum e portanto, como a imagem indica, devia levar aqui este disco e devia ficar algo deste género, mas não consigo de forma nenhuma fixar aqui o disco. Ainda assim está aqui a minha boa vontade de recriar bem aquela imagem, tanto vemos aqui nesta carta como na parte de trás da caixa também. Continuando a transformação do Unicron. Vamos agora tratar destes painéis aqui inferiores, que é esta zona aqui, desencaixamos e assim aqui também, viramos já assim isto tudo, deste lado é igual, agora tenho que fazer logo dos dois lados, que é para depois tratar aqui da parte das pernas.
Então fechamos aqui e assim aqui também é a mesma coisa, fecha-se e fecha-se. E este aqui em baixo é igual à parte de cima. Estes 4 painéis já estão tratados. Vamos agora a mais painéis, que ele é todo ele cheio de painéis. Vamos começar então agora por esta zona aqui, desviar estes dois painéis assim, um para cada lado, que é para depois começar a trabalhar aqui a zona da perna. E este, agora vou ter que pegar aqui um bocado na figura, espero não estar a obstruir. E este desencaixa-se aqui e este também desencaixa-se deste lado. Esta zona agora já está, tentar mostrar-vos o melhor possível. Pronto, de momento já está, só agora afinar aqui um bocadinho esta zona, que agora é parte da perna. Tratar agora desta parte da perna, vou também já abrir aqui um bocadinho mais os braços. Isto agora vai ser uma situação aqui de peras. Então, temos que desviar aqui esta peça, deste lado, e igual também para este lado. Ele tem aqui um encaixe, espero que consigam ver, tem aqui esta peça, então tem que se desencaixar mesmo desta zona toda. A posteriori, esta parte aqui agora desencaixamos, aqui esta zona toda, desencaixa-se toda esta parte. Vimos agora aqui à parte de cima, tanto que até foi aqui estes pinos que eu há bocadinho desencaixei desta zona que era para agora, este aqui também já está, mas depois o outro faço sem ser a gravar, que é para não demorar muito tempo. Vindo agora aqui à parte superior, esta pecinha desencaixa-se e encaixa-se aqui outra vez. Levantamos agora todo este painel, vou tentar ver se agora consigo pousar aqui para mostrar-vos. E agora dizer-vos que estes dois pinos vão ter de encaixar ali naqueles dois orifícios, então roda-se, esta zona aqui baixa-se um bocadinho, rodamos e então aqui nesta zona de baixo encaixa-se. Pronto. Já estão ali encaixados e agora estes dois voltam aqui a encaixar e a zona já está. Esta parte aqui já está, agora é voltar aqui à parte mais caricata. Temos que aqui afastar esta parte, desencaixar aqui esta peça, que acho que vou outra vez usar aqui a chave também para me ajudar aqui um bocado. Esta zona também já está toda desencaixada e agora esta parte toda já está praticamente pronta. Agora aconselho, quando for esta zona, desencaixar a perna do resto do corpo. Eles estão presos aqui nos clipes super apertados, vou tentar desviar aqui um bocadinho os painéis para vos mostrar. É ali aqueles clipes ali cinzentos, aqui esta zona onde estou agora aqui a apontar com a chave. O que é que acontece? Eu aconselho a que também façam o outro lado, do outro lado da perna também. E eu vou tentar fazer isto a gravar, não prometo nada porque se vir que está a fazer assim muita pressão, vou ter de fazer fora da câmara para não danificar ou partir aqui nada neste transformer. Mas assim, se fizerem desta maneira, dá para segurarem aqui ambos os lados. Tenho que tirar agora aqui a base, não vai também partir a base. E é preciso fazer aqui um bocado de força. Não vai ter de dar, ter de fazer fora da câmara. Toda esta transformação, um bocado complexa, eu acho que esta é a parte mais complicada. Tive mesmo de fazer fora da câmara, mesmo para não danificar nada, e é preciso fazer algum tipo de força. O que eu vos aconselho é, quando for para desencaixar a perna destes dois pinos, estão aqui a ver, encaixam aqui nesta zona, tentar-vos também mostrar melhor, encaixam aqui, nesta parte. Esta zona aqui é super apertada, tanto que eu também tive já de usar assim esta perna, ao fim e ao cabo fiz assim imensa força, só que o que tem de se fazer é, além de desencaixar, é fazer força descendente, então tem de se fazer imensa força para cá, mas para baixo também. E aconselho, quando forem a fazer a transformação deste Unicron, deste Studio Cell Unicron, terem muito cuidado e muita atenção quando for para desencaixar esta parte da perna. Façam com cautela, tem que se fazer força, mas tentem não danificar e estragar nada na figura. Voltando agora aqui à parte da perna, esta parte agora é abrir, assim mais um bocado, e esticamos a perna na totalidade. Tentar-vos só mostrar aqui tudo bem em frame. Só aqui um bocadinho, pronto, aqui a zona da perna já toda esticada. Esta zona agora vamos desencaixar aqui estas duas peças de cada lado e agora é para fazer aqui o travamento, aqui para a perna não andar a subir e a descer, e esta peça
tem que encaixar aqui. Então eu normalmente tento logo assim encaixar as duas, uma assim na outra, e depois é fazer assim um bocadinho de pressão, que é para encaixar bem aqui nesta parte, assim. Pronto, uma questão de jeito, depois é ajustar de um lado e do outro, e já está aqui bem fixa e já faz de travão para esta zona depois não ir mais para dentro. Esta parte agora, estes painéis roda-se, temos também aqui esta zona que vai ali para dentro, esta zona vai, e este pino vai encaixar aqui, assim, mas também é só uma questão de ajuste e já está. Vou mostrar agora aqui deste lado, também é a mesma coisa, gira-se, esta zona vai aqui para dentro, roda-se aqui a peça e encaixamos também aqui. Voltando agora aqui à parte do pé, tentar só para ver se mostro-vos bem aqui a zona do pé, dá para já acertar aqui esta parte, assim aqui, é só desdobrar, e esta zona aqui viramos. Isto aqui é feito em ferro, é die-cast, definido como die-cast, e então é mesmo em ferro, aqui esta zona toda mesmo ela em ferro. Agora falta aqui a parte de baixo. Agora fazer aqui o outro apoio da parte de trás do pé é desencaixar aqui este lado, desencaixar também daqui. Esta zona aqui é uma ball joint, roda, e vamos encostar este painel todo aqui a este lado, que é para este pino, que é igual a este, ficar aqui no meio da peça. Tentar mostrar-vos aqui o melhor, tem que ficar aqui no meio desta peça. Sua vez, depois este vai ter de encaixar também aqui neste meio e já está. Temos então agora este suporte também, temos aqui já a parte do pé, digamos, já completa. Voltando agora aqui à parte da perna, temos que rodar esta zona toda, virar isto tudo para aqui, e esta parte aqui de trás, aqui a parte de baixo, rodar bem, que é para ficar no sentido correto da parte da perna, que é para depois, quando dobrar ali para o outro lado. Aproveitar agora e vou fazer já a outra perna do outro lado. As duas pernas já estão completamente transformadas e agora temos que fechar aqui estas peças cinzentas de ambos os lados, deste e deste lado também, assim como temos que também chegar agora aqui a estes painéis de ambos os lados também, e dobrar, tentar mostrar-vos aqui da melhor maneira, tentar ajustar e trazê-los aqui para cima. E este aqui também é a mesma coisa, tentar só agora mostrar-vos melhor, e então trazê-los assim para a parte superior. De momento até vou já levantar um bocadinho mais, que é para depois ajustar o resto. De momento fica assim, vou agora trabalhar na parte de cima. Uma transformação deste Unicron é um bocadinho complexa, assim um bocadinho detalhada e por vezes meticulosa. Só para fazer uma pausa muitíssimo rápida e breve, gostava de vos mostrar estes detalhes todos e pormenores, depois entretanto vou começar a fechar estes painéis todos, e antes disso gostava de vos mostrar todos estes detalhes espetaculares e muitíssimo bem feitos. E pronto, vou agora já continuar a transformação dele, já estamos quase e já estamos a caminhar mesmo para a reta final. Vamos a isso. Continuando a transformação, agora temos que fechar estes painéis, assim aqui, e do outro lado é igual também. Temos que fechar agora aqui este lado. Já está. Aproveitar também para rodar. Roda-se agora também aqui esta zona da cintura. Já dá para baixarmos aqui agora estes painéis, e para completarmos aqui esta parte é só encaixar aqui esta zona, e deste lado é literalmente a mesma situação. De momento a parte da cintura também já está feita. Endireita-se agora aqui o resto da cintura dele. Isto tem assim uns cliques, tem aqui uns cliques fortes, é mesmo assim, esta zona já está. Agora esta parte aqui superior destes painéis, também ajeitar já agora aqui os painéis, que é para depois introduzir-se aqui na parte de dentro, mas antes disso temos que fazer agora a pressão desta peça toda, assim
para dentro e já está. Estes são agora os últimos passos para terminarmos aqui a transformação do corpo dele. Então agora roda-se aqui toda esta zona, rodamos assim para a parte da frente. Este painel agora temos que colocar aqui na parte de dentro do peito e a melhor maneira até é fazer logo assim. Isto aqui é uma ball joint, esta zona aqui ajusta-se e é só então ajustar e encaixar. E estes painéis aqui é só dobrá-los, como podem verificar, e encaixa-se bem aqui nesta zona do peito, tanto de um lado como do outro. Encaixamos aqui bem estas duas zonas e já está. Daquela parte de trás agora vai ser igualzinho e eu vou fazer fora da câmara. Como concluída toda a transformação do Unicron, falta só uma coisinha ou outra aqui, esta situação para revelar a cabeça. E antes de colocar as asas, quero-vos também mostrar aqui uma dinâmica que também temos, ou que tem essa opção caso o queiram. De forma muitíssimo rápida, mostrar aqui o último modo, que é aqui esta imagem abaixo aqui desta carta. Temos então a representação aqui do corpo dele, do Unicron, ainda sem as asas e sem a cabeça. Portanto, todas estas três imagens já vos mostrei. E agora sim, os últimos pequeníssimos detalhes. Mostro-vos rapidamente assim um bocado este modo alternativo. Também houve imagens que via-se nas redes sociais e na internet. Pessoalmente eu não gosto muito, mas pronto, está aqui, já vos mostrei este modo. Vou agora tirar estes ombros e concluir mesmo a transformação dele e mostrar-vos o verdadeiro Unicron. Vou dar toda a transformação como terminada. Falta só aqui esta parte, temos que levantar aqui esta zona, levantamos aqui isto tudo. E o que eu agora aconselho e sugiro a fazer é logo aqui virarmos aqui os painéis, baixamos estas peças todas e agora começamos já a passar aqui para a parte de trás e então aqui na parte de trás já está. Voltamos assim só a encaixar e está feito. Aqui a cabeça colocamos no sítio devido e as asas em cada ombro também posicioná-las bem e basicamente assim temos então a transformação completamente feita deste Unicron espetacular e magnífico. Vou mostrar-vos agora toda a articulação deste Unicron e é imenso, ele é super articulado. Zona aqui da cabeça dá para rodar 360 graus, olha um bocadinho para cima e um bocadinho nada mais para baixo, mas para baixo olha um bocadinho mais. Aqui esta zona 360 e por alguma razão também se quiserem dá para ajustarem, que tem aqui esta articulação. Parte aqui da boca, abre isto tudo e depois vou-vos mostrar um bocadinho melhor agora a seguir a cara, depois eu também mostrar-vos aqui uma outra dinâmica, mas a boca também abre. Zona aqui do ombro, começando já aqui pela parte da asa, também temos aqui alguma articulação, se por acaso quiserem, e também roda 360 graus, se quiserem também. Aqui esta zona do ombro, desencaixando aqui um bocadinho, ele dá para rodar 360 graus, mas depois o ratchet é muitíssimo forte, mas dá mesmo para rodar 360. Aqui abaixo temos aqui outra rotação também de 360 graus. Zona aqui do cotovelo tem esta articulação, vai assim bem a 90 e temos aqui outra articulação, vai ainda mais um bocado agora assim aqui para cima, como podem observar. Parte aqui da mão é também super articulada, zona do pulso roda 360 graus, todos os dedos são independentes, vou tentar mostrar-vos agora assim aqui bem, são todos independentes e até mesmo na zona dos dedos todos eles mexem como se fossem tipo, mais ou menos a nossa articulação da mão, mexe mesmo tudo. Há aqui umas zonas que são um bocadinho mais apertadas, mas ainda assim ele tem uma articulação muitíssimo boa, mesmo excelente, e dá para fazer assim um punho fechado, muito bem fechado, como podem também observar. Dizer-vos também que esta parte aqui do ombro, se quiserem, dá para desencaixar um bocadinho mais esta peça de die-cast, isto é mesmo tudo em ferro e é espetacular, mas tem uns ratchets muitíssimo fortes, portanto agora aqui a reajustar. Aqui nesta zona também temos aqui um bocadinho de articulação para um lado e para o outro, zona aqui da cintura, só agora abrir aqui um bocadinho, zona aqui da cintura dá para rodar 360 graus, também derivado da transformação isso tudo, mas dá para rodar 360 e também, por alguma razão se quiserem, temos aqui este painel que também dá para abrir, depois por acaso quiserem, pronto, é para vos dizer que também dá para abrir esta parte. Também aqui na zona da cintura, desencaixando aqui um bocadinho,
Temos aqui outra articulação que dá para olhar para baixo, um bocado, e também olhar para cima, mais um pouco. E vou agora reajustar aqui este Unicron. Ele tem uma articulação muitíssimo dura, mas é super articulado, como eu vos disse. E vou agora mostrar-vos a parte inferior. Continuando a mostrar-vos agora a articulação na parte inferior. Dá para levantar aqui todos estes painéis, aqui na zona aqui da cintura, como podem observar. E a perna vai isto tudo assim para a frente. Peço desculpa agora aí pelo barulho, mas é mesmo dos ratchets. Vai isto tudo para a frente. Vai isto tudo, ele faz mesmo muito barulho. Vai assim isto tudo para trás, como também podem verificar. A nível lateral faz toda a esparregata ou full Van Damme, mesmo. Voltando agora aqui a posicionar. Temos aqui uma articulação também, assim que dá para rodar 360. Outra articulação também aqui. Isto também é derivado mais à transformação, mas também temos aqui esta articulação. E também temos aqui a nível do joelho, dá uma valente joelhada. Vou tentar-vos mostrar também melhor. Ele dá assim uma boa e valente joelhada. Vou endireitar toda esta zona aqui novamente. Aqui também temos uma articulação de 360 graus. E agora aqui na zona do pé, mostrar-vos então que temos aqui esta zona aqui toda é independente, move-se independentemente. Aqui como podem verificar também, até aqui nesta peça, aqui nesta parte de trás. Aqui esta zona, aqui em die-cast, toda esta cor que vem aqui, isto aqui é mesmo metal, de um lado e do outro. Temos aqui ball joint e aqui também temos um bocado esta articulação. Está vista aqui toda a articulação do Unicron e vou agora mostrar-vos em detalhe e mais pormenor a parte ali da cara dele. Mostrar-vos assim umas rápidas comparações só para terem uma ideia das dimensões desta cabeça do Unicron. Mostro-vos já aqui com o Megatron da linha Siege, para terem assim aquela percepção. E também mostro-vos, agora aqui uma comparação também espetacular, com a cabeça do HasLab Unicron. E então fica assim, pronto, a do Studio Cell Unicron já é um bocadinho mais pequena, um bocado mais pequena, mas também normal, fica à proporção do tamanho do corpo do robô. Tirando agora novamente aqui a cabeça do HasLab Unicron para vos continuar aqui a mostrar a do Studio Cell. E deixem-me já que vos diga que eu acho que esta cara está mesmo com os detalhes e os pormenores sensacionais e espetaculares mesmo. E também nem sei bem explicar-vos qual é este tipo de material que eles utilizaram aqui para os olhos, porque isto ao fim e ao cabo quase que parece aqui um espelho em verde, assim, quase que parece ter uma luz, um brilho natural. Por falar em luz, eu vou já de imediato mostrar-vos a dinâmica que ele tem aqui, acende aqui dois LEDs aqui nos olhos, mas já com essa dinâmica apagada, com os LEDs apagados, ele tem aqui um brilho que é espetacular. E se vocês têm a figura, sabem o que eu estou a dizer, que é mesmo sensacional e é um espetáculo. Vê-se também aqui a parte da barba dele, ou o mustache, o bigode, por assim dizer. Aqui a zona também aqui da barba, aqui na parte do queixo. Aqui a parte dos dentes, e agora consigo abrir ainda um bocadinho mais a boca. A zona ali dos dentes na parte superior, na parte inferior. Aqui a parte também da língua. Mostrar-vos agora aqui a 360, está muitíssimo claro. Ali é o botão que vai ligar os LEDs dos olhos e mostro-vos também já aqui a zona das pilhas, que elas são guardadas aqui, então estão aqui as duas. Depois lá na descrição vou-vos deixar lá o registro, qual é a referência delas, se quiserem por alguma razão verem. E também, é assim, é certo que a cara deste Studio Cell Unicron não dá aquela dinâmica que como o HasLab Unicron tem, que dá para trocar por a cara danificada. Mas se quiserem também podem fazer aquela situação do filme de 86, da cara depois estar a flutuar no espaço. Pronto, não está com os olhos danificados, nem aquela damage, ao fim e ao cabo. Mas ainda assim também dá para fazer aquela simulação de muito boa representação do filme de 86. Ligando agora aqui o LED, que também é fenomenal, como podem observar. Eu vou desligar aqui uma luz no estúdio para vos mostrar ainda melhor. E então tem assim, aqui, vou fazer um bocadinho melhor o foco. Tem mesmo aqui uma luz LED muitíssimo porreira. Se já viram a revisão do HasLab Unicron, eu lá também, mas isso foi um upgrade que fiz nele. Também tem assim umas luzes LED, mas este vem de origem, isto é mesmo já de origem, isto não é upgrade.
do ASLAB Unicron, essa situação foi um upgrade. Vou agora novamente recolocar a cabeça deste Studio Cell Unicron no seu devido corpo e mostrar ele a 360 graus. Como podem ver, temos aqui este 01 Studio Cell / Unicron, espetacular, com uma transformação muitíssimo clean. Não temos aqui nenhum backpack. Os painéis, ele também é um painel former, como é o ASLAB Unicron, mas a parte dos painéis aqui na zona inferior das pernas estão muito mais bem ocultos, na minha opinião. E então temos aqui uma transformação muitíssimo limpa, espetacular e sensacional. Vou agora trazer outros Transformers espetaculares e magníficos para vos mostrar e fazer umas comparações muitíssimo top. Começo já por trazer aqui o Optimus Prime e o Cliff Jumper, ambos da Earthrise, Voyager e Deluxe Class, para ter aquela percepção e ideia de escalas e tamanhos em comparação aqui com o 01 Studio Cell. Vou agora já retirá-los para também trazer outros Transformers. Começo por trazer o Hot Rods da linha Studio Series, o Rodimus Prime da linha Kingdom, para verem que também ficam muitíssimo bem com este 01 Studio Cell / Unicron. E retiro-os para também trazer esta mega comparação do Megatron da linha Siege, ao centro o Megatron da linha Red a ser reformatado para o Galvatron da linha Kingdom. Queria-vos mostrar assim também esta comparação espetacular e vou agora trazer-vos umas comparações magníficas e muitíssimo especiais. Começo já por mostrar-vos este magnífico Primus da Takara Tomy em comparação a este Unicron. Sensacional, e acho que em escala até ficam porreiros os dois, na minha opinião. Digam também nos comentários se estão a gostar destas comparações. Vou ainda agora trazer mais e melhores. Mostro-vos aqui estes titãs, o meu Omega Supreme da Wei Jiang e a Arca da Kingdom em comparação com o 01 Studio Cell. Trago aqui o grande Maximus da Takara Tomy, Black Zarak da linha Legacy. Para finalizar estas comparações, vou agora trazer uma mega comparação. Quero então mostrar-vos esta magnífica comparação do 01 Studio Cell com o ASLAB Unicron. Dois excelentes Unicron e cada um à sua maneira. Pronto, temos aqui diferenças, claramente que sim, mas aí está, na minha perspectiva como colecionador e grande fã de Transformers, o 01 Studio Cell gosto imenso dele porque é muito bom à sua maneira, e o ASLAB Unicron também gosto imenso dele porque também é muitíssimo bom à maneira dele. Dois Transformers excelentes para mim, para a minha coleção. Pronto, é como eu digo, é a minha opinião. Espero que tenham gostado de todas estas comparações. Vou agora dar as minhas opiniões finais do 01 Studio Cell. Gosto imenso deste 01 Studio Cell / Unicron. Acho que está aqui uma figura sensacional, espetacular e muito bem desenvolvida. Há aqui uns pontos não tão positivos que tenho que anotar. A parte da transformação dele é muitíssimo complexa, bastante, irei dizer, até difícil, e é preciso ter muitas cautelas e cuidados para não se estragar nada na figura e também para não nos magoarmos, porque como podem verificar aqui estas pontas são mesmo pontiagudas, assim como aqui na asa tem aqui várias zonas onde nos podemos magoar e temos que ter cuidado. Mas pronto, ao fim e ao cabo, para esconder tantos painéis, ter assim uma transformação tão limpa e tão espetacular, pronto, esses painéis têm que ser todos escondidos em vários sítios. É mesmo um panel former, mas no final, aqui neste modo robô, é sensacional. O modo planeta também gosto imenso, não vou dizer que não gosto do modo planeta, também está bem concebido. É diferente que o ASLAB Unicron, mas aí está, são duas figuras diferentes e ambas são boas, cada uma à sua maneira. Outra situação que ele se calhar também poderia ser era um bocadinho de nada maior, sim, mas só na escala dos outros titãs, como vos mostrei do Grande Maximus, do Black Zarak, ou ali mais ao pé, perto da Arca, também podia ser assim uma escala, um tamanho assim mais nesse patamar. Mas pronto, ainda assim é uma figura sensacional. E então deduzo eu, para quem coleciona a escala Legends, daqueles Transformers mais pequeninos, este Unicron é assim tão detalhado, tão infimamente bem feito, nessa escala deve ficar sensacional. Nas outras escalas, aí está, eu prefiro ver mais o ASLAB Unicron. É certo que na fase final de robô não é uma transformação tão clean quanto este 01 Studio Cell, mas à sua maneira também é muitíssimo bom e é super impactante. Assim como este para mim também é super impactante na minha coleção, mas pronto, ao fim e ao cabo
tocando e centrando aqui no 01 Studio Cell, recomendo imenso adquirirem este Transformer. Acho que é sensacional e espetacular. Espero que tenham gostado deste vídeo até ao preciso momento. Vou trazer mais revisões de outros Titãs, de outros Transformers especiais e de muitos outros que também ainda me falta mostrar de toda a minha coleção. Ao fim e ao cabo, o meu objetivo é mesmo partilhar toda a coleção de Transformers que tenho com toda a gente. Quem também seja colecionador, quem seja fã de Transformers e goste muito desta franquia. Vou deixar aqui na descrição o link das outras playlists, onde também mostra outras revisões de Transformers. Quero agradecer a toda a gente que ficou a ver o vídeo até este preciso momento e até ao próximo vídeo. Obrigado a todos.